Senhor Deus Pai, mais uma vez estamos diante do Teu livro, Senhor. Diante do Senhor, do Teu trono, para ouvir as Tuas palavras. Que nesse momento o Senhor possa falar ao nosso coração, porque viemos aqui, Senhor Deus, não somente para louvar e bendizer o Teu nome, Senhor Deus, proclamar ao Senhor Deus, por meio do nosso coração, da nossa boca, Senhor, a nossa gratidão, Senhor, a nossa servidão, Senhor, o senhorio de Deus em nossas vidas, mas também ouvi-lo, Senhor Deus, falar no coração da sua igreja, falar no nosso coração. Nos instrui, ó Pai, é o que nós pedimos, edifica-nos, ó Pai, consola-nos por meio da tua palavra, é o que nós pedimos em nome de Jesus. Amém. Queridos, vamos abrir Provérbios capítulo 14, dando continuidade à exposição, os verso 21, na sua segunda parte. E aí, se tivermos condição, adentrarmos aí no verso 22. Então, vou fazer a leitura do verso 21 e o verso 22 e iniciarmos a nossa exposição, lembrando algumas coisas da exposição anterior. O que despreza seu vizinho peca, mas o que se compadece dos pobres é feliz. Acaso não erram os que maquinam o mal, mas amor e fidelidade haverá para os que planejam o bem. Na semana passada nós começamos a falar sobre esse verso, o verso 21, e expusemos somente a primeira parte desse versículo, que é o que despreza o seu vizinho peca. E nós vimos algumas coisas interessantes, Primeiro que o verso 21 é uma declaração peremptória, vamos dizer assim, muito clara, que aquilo que ele fala no verso 20 é pecado. E não representa pura e simplesmente uma constatação, mas é pecado. O pobre é odiado até do vizinho. O que despreza o seu vizinho peca. Ou seja, aquele que age dessa forma peca contra o Senhor. E nós vimos por que isso. Vimos que o Senhor se agrada em trazer bênção, misericórdia sobre a sua criação. Ele abençoa de forma indistinta a sua criação. Ele traz chuvas sobre maus e bons e quer que nós também sejamos assim. E aqui, na realidade, expressa um princípio da lei de Deus, da segunda tábua: amar ao próximo como a si mesmo. Quando nós amamos o nosso próximo, nós somos pessoas que temos misericórdia dele. E aqui nós vimos que o vizinho, que ele chama de pobre, é todo aquele que é aflito, todo aquele que passa algum tipo de necessidade e precisa do nosso auxílio, precisa da nossa ajuda, precisa que exerçamos misericórdia com ele. Porque Deus assim faz para com todos. Ele quer que nós apresentemos as suas virtudes, as virtudes de Cristo na vida do seu povo. E aqui nós vimos que existem dois caminhos ou dois homens, que são dois tipos de pessoas que são colocados aqui mais uma vez em oposição, uma vez que a partir do capítulo 10 nós temos aí uma antítese entre o justo e o ímpio, entre o sábio e o nécio, entre o prudente e o estulto. E aqui essa antítese se manifesta também por aquele que despreza alguém que precisa do nosso auxílio, da nossa ajuda, que tem necessidade, por alguém que se compadece do aflito. Essa segunda parte vai falar daquele homem que é feliz. E é interessante que nós vamos ver que essa expressão aqui está se referindo ao futuro, não somente ao presente, mas a um futuro com o Senhor. Ele vai dizer assim: mas o que se compadece dos pobres é feliz. E aí nós vemos que essa expressão
de uma expressão de louvor, apresenta a pessoa misericordiosa, a pessoa bondosa, como um ideal. E por quê? Por causa do seu relacionamento com Deus. Ele vai desfrutar de uma vida futura. Essa misericórdia, essa bondade que é manifestada por ele, representa o relacionamento com Deus, e por isso ele vai desfrutar de uma perspectiva futura, ou de uma vida futura feliz. E aí, quando nós olhamos aqui essa oposição, essa antítese, ele deixa implícito, a gente chama assim de o paralelismo impreciso, ele deixa implícito que o bem-aventurado não é um pecador, o que despreza seu vizinho peca, mas o que se compadece dos pobres é feliz. Ou seja, o bem-aventurado aqui é o feliz. É a mesma expressão. Não é um pecador. E que o pecador não tem nenhuma perspectiva de felicidade futura. É interessante nós olharmos essa palavra tanto no Novo quanto no Velho Testamento. No Novo Testamento, ela é Macarios, né? Uma expressão que a gente já escutou muito por aí, que significa bem-aventurado, que significa feliz. E no Novo Testamento é uma designação de alguém que é recebedor, privilegiado do favor divino. E é interessante porque essa expressão recebedor, privilegiado, porque todos nós, os homens, de uma maneira geral, recebem o favor de Deus. Mas os filhos, aqueles que são bem-aventurados, recebem um favor privilegiado da parte de Deus. Essa é a expressão no Novo Testamento. Aqui no Velho Testamento, essa mesma expressão, né, Esher, feliz ou bem-aventurado, indica um estado de felicidade em decorrência daquilo que a pessoa faz ou pratica. Ele é feliz porque ele se compadece dos pobres. Ele é bem-aventurado porque se compadece dos pobres. E a ideia aqui é que, para que ele seja abençoado, para que ele seja feliz, ele precisa fazer alguma coisa. E aqui essa felicidade, essa bem-aventurança está relacionada à misericórdia, à compaixão para com o meu próximo. Quando nós olhamos o texto dessa forma, e como nós proferimos essa sentença, para ser abençoado, o homem precisa fazer algo. A primeira coisa que vem à nossa mente é a salvação pelas obras. Mas aqui não está falando sobre salvação pelas obras, mas de obras que refletem a nossa salvação. Aqui o homem benigno com o pobre, ele é feliz, ele é abençoado, porque em seu coração ele tem comunhão com o Senhor. E aí o provérbio, ele vai advertir o discípulo para não ser o tipo de pessoa que, ao dar lugar ao lado sombrio da sua natureza humana, que nós vimos aí, aquele que despreza o vizinho necessitado, aquele que odeia o pobre, aquele que odeia, se afasta do necessitado. Ele vai advertir o discípulo para não ser do tipo de pessoa que dá esse tipo de sentimento, ou que alimenta esse tipo de sentimento, dá vazão a esse tipo de sentimento que demonstra uma natureza humana corrompida, que foge daquele próximo pobre ou oprimido em função de um coração duro e de uma arrogância insensível. E é por isso que Provérbios muitas vezes vai classificar esse homem, aquele que age dessa forma, como estulto, como nécio, como aquele que não tem sabedoria. Provérbios capítulo 11, verso 12. Ele diz assim: o que despreza o próximo é falto de senso. Se Deus é um Deus misericordioso, se Deus é aquele que recompensa aqueles que agem como ele, ou seja, que se compadece dos outros,
desprezar esse próximo, aquele em quem Deus está com os seus olhos sobre ele, é estupidez. É estupidez. E na realidade, o livro de Provérbios vai dizer que o desprezo é fruto da perversidade. Qualquer tipo de desprezo, e no caso esse aqui, é fruto de perversidade. Quando nós paramos para pensar, não é um coração perverso quando vemos alguém que tem necessidade, seja ela qual for. Eu não estou falando só de necessidade material. A gente tem condições de ajudar, de suprir, de dar uma palavra de consolo, e não fazemos isso. Se coloque no lugar contrário. É por isso que Provérbios capítulo 18, verso 13, ele vai dizer assim: vindo a perversidade, vem também o desprezo. O desprezo, Provérbios 18, 3, não é isso? 3. Vindo a perversidade, vem também o desprezo. O desprezo é fruto de um coração perverso. Ainda mais de alguém que está necessitando do nosso auxílio, da nossa ajuda. E aí o cerne da questão poderia ser expressado da seguinte forma: somente a pessoa que demonstra bondade para com seu próximo necessitado desfruta de um relacionamento correto com o Senhor e gozará a felicidade ideal futura. É isso que esse texto está dizendo. Somente essas pessoas que são bondosas, que são misericordiosas. Todas as vezes quando nós começamos o culto, nós olhamos aqui alguns textos, apresentamos para a igreja alguns textos, que são chamadas à adoração, são convites a igreja a vir adorar ao Senhor. E qual é o motivo disso? Todas as vezes que nós pegamos alguns salmos, alguns textos da Escritura, o motivo para a adoração ao Senhor, para a chamada do povo a adorá-lo, é por causa da sua misericórdia e por causa da sua bondade. A misericórdia e a bondade do Senhor estão ligadas à sua grandeza, à sua exaltação, à sua excelência e à incomparável pessoa de Deus para com a sua própria criação, principalmente com relação ao homem que tem a sua imagem. E é isso que esse verso vai nos dizer. Somente a pessoa que demonstra bondade para com o seu próximo necessitado desfruta de um relacionamento correto com o Senhor e, consequentemente, vai gozar a felicidade ideal futura. É isso que a lei vai dizer. A lei, na sua expressão, na sua primeira tábua, o relacionamento de Deus com o homem, ou do homem com Deus, vamos dizer assim, vai, consequentemente, desaguar no relacionamento do homem para com o seu próximo. Porque somente um relacionamento com Deus correto pode redundar no relacionamento com o nosso próximo de forma justa. E por isso ele vai gozar de uma felicidade ideal futura. A questão aqui não é de obras, mas as obras estão relacionadas a quem nós somos, a nossa criação, pois fomos feitura dele, fomos transformados em Cristo Jesus para as boas obras. As boas obras apontam para a nossa salvação. Abra Mateus capítulo 25, verso 34 a 46. A misericórdia,
a bondade, a compaixão com o necessitado, com o aflito, com o pobre, demonstram um coração transformado e é um caminho de vida. É um caminho de vida. Aqui em Mateus capítulo 25, verso 34 a 46, e quando o Alfredo esteve aqui, ele falou sobre esse texto, nós temos aqui o Senhor Jesus mostrando uma realidade final dos tempos. Quando o Senhor Jesus vier buscar a sua igreja, vier separar os cabritos das ovelhas. E aí ele diz que as nações estarão reunidas e ele vai fazer essa separação. E aí vai dizer aos que estiverem à sua direita, vinde benditos de meu Pai, entrai na posse que está preparado, porque tive fome e me deste comer, porque tive sede e me deste beber, era forasteiro e me hospedastes, estava nu e me viste, enfermo e me visitaste, preso e foste ver. Ou seja, aqui nós temos a caracterização de pessoas, dentro do contexto aqui, pobres, ou seja, Aná, no Velho Testamento, pessoas necessitadas, pessoas aflitas, pessoas que precisam de alguém para suprir as suas necessidades, sejam essas necessidades físicas, sejam necessidades emocionais, Elas precisam. Eu acho tão interessante a questão do forasteiro, o estrangeiro. A Escritura no Velho Testamento vai falar sobre o estrangeiro. Que dificuldade é, A gente às vezes sai aqui da nossa realidade, Nós aqui no Rio de Janeiro conhecemos tudo, todos os locais. Aí saímos do nosso estado e vamos para um outro estado que ainda é Brasil. É um lugar que nós conhecemos, é a nossa nação. Saímos para um lugar às vezes diferente, com uma cultura diferente, completamente oposta, Nordeste, Sul do país, E aí chegamos lá, a gente fica meio perdido, E as pessoas muitas vezes percebem que você é um estrangeiro. O que acontece quando você vai numa feirinha, quando você vai fazer algumas compras, as pessoas querem tirar proveito de você, porque sabem que você não é dali. Até abrindo um parênteses aqui, eu, quando morava no Recife, morei lá há 4 anos, E aí, às vezes, chegavam algumas pessoas do Rio, que nós conhecíamos, aí íamos passear, e a gente ia passear e tal. Aí ia passear por determinados lugares, iam comprar alguma coisa, aí o cara ia querer vendendo e tal. Aí eu falava assim, geralmente nessas feiras públicas, ei, rapaz, eu moro aqui, cara. Eu sou morador daqui, eu sei como é que essas coisas não é assim, não. Ajusta esse preço aí. O cara olha assim, e tal, e vê. Porque sempre quer tirar proveito, porque são pessoas desprotegidas, porque não conhecem o local, não estão acostumados. Agora imagine um país diferente, onde a língua e os costumes são diferentes, E às vezes você vê ali um estrangeiro, nós às vezes passando pela Zona Sul, ou pelo centro da cidade, onde essas pessoas se concentram mais, o cara meio perdido, E aí você olha, você chega lá, não, faz assim, vai, pega, às vezes dá uma carona, o cara chega no aeroporto, Assim você percebe, como às vezes já percebi, o cara perdido, aí chega um cara lá, o senhor me dá 100, 200 reais, eu levo o senhor não sei aonde. São facilmente explorados. Essas pessoas necessitam da nossa bondade, da nossa compaixão e do nosso auxílio. E aí veja o que o texto vai dizer. Por que eu estou falando isso? Porque veja aqui o que o Senhor Jesus está dizendo. Então perguntarão os justos, Senhor, quando foi que te vimos com fome e te demos de comer, ou com sede? Quando te vimos forasteiro e te hospedamos, ou nu? E quando te vimos enfermo ou preso, fomos visitar o rei, respondendo e dirá, em verdade, vos afirmo que sempre que fizeste a um destes meus filhos, meus pequeninos irmãos, a mim o fizeste. Percebam nesse texto que os santos indagam a Deus quando foi que fizeram isso para Ele. E a ideia aqui do texto é mostrar que não há um interesse por trás dessas pessoas, mas uma naturalidade
faz parte do caráter da pessoa, sem a intenção de receberem nada em troca. E esse comportamento a Escritura atrela aos santos. Por quê? Porque esse é um caminho de justiça. É o caminho dos justos. É o caminho de Deus. Isso faz nos lembrar aquilo que nos foi pregado também no último aniversário da igreja, quando o pastor Alfredo citou 1 Pedro capítulo 4, 10 e 11, que diz assim: servi uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu, como bons dispenseiros da multiforme graça de Deus. Se alguém fala, fale de acordo com os oráculos de Deus. Se alguém serve, o faça na força que Deus supre, para que em todas as coisas seja Deus glorificado por meio de Jesus Cristo, a quem pertence a glória, o domínio pelos séculos dos séculos. Percebam, esse é o serviço dos crentes. Servir a Deus, amar a Deus sobre todas as coisas, e se servir ao próximo como a si mesmo. Quando amamos a Deus, nós necessariamente vamos amar o nosso próximo. E essa é a relação que está sendo feita aqui. Porque esse tipo de atitude, esse tipo de comportamento, esse modo de vida representa o quê? Um coração transformado. Alguém que é obediente à lei de Deus, que preza por essa lei e que ama essa lei. E sabe o que Deus promete por meio das nossas obras? A nossa salvação não vem por meio delas. Ou seja, elas só existem, elas só são aceitas em Deus porque foram feitas em Cristo. Ou seja, porque fomos transformados. Porque a própria palavra de Deus que diz que as nossas obras, o melhor que nós temos, o melhor da nossa justiça é como trapo de imundície. É lixo. É coisa deplorável diante do Senhor, que é santo. Ele só recebe as nossas obras porque nós estamos em Cristo. As nossas obras se tornam perfeitas porque são feitas por meio de Cristo. É como, mais ou menos, eu já vi essa comparação, e é uma grande realidade. Nossos filhos bem pequenininhos, né? Na idade ali do Isaac, do Heitor, que já tem ali um certo controle, aí ele pega e faz um desenho horrível. Uma criança nessa idade não sabe desenhar muito bem. Até aqueles que têm a tendência de serem desenhistas, né? O desenho aí dá para o pai fica todo bobo. Ai, que coisa mais linda. Foi meu filho quem fez. Mas faça um teste, pega esse desenho, chegue no seu trabalho, ou mesmo para sua esposa, sem dizer que é do seu filho. Querida, olha o que eu fiz para você. Ela vai olhar assim, vai fazer aquela cara. Se você chegar para o seu patrão, por exemplo, me lembrei do senhor essa semana, olha que desenho que eu fiz para o senhor. Ele vai olhar para você, está arriscado até você ser demitido. Se você colocar isso para vender na rua, você acha que alguém vai comprar? Mas por quê que um pai se alegra com isso do seu filho? Porque ele é filho. As nossas obras, elas são aceitas diante de Deus porque são feitas em Cristo. E o Senhor nos recompensa por elas. Essa felicidade que está sendo aqui prometida, é prometida por aquele que controla o futuro. Ele é capaz de cumprir as ameaças e promessas que estão dentro da Escritura Sagrada, que estão no livro de Provérbios, aqui especificamente. Ele promete que aquele que é misericordioso será bem-aventurado, será feliz.
Não somente nessa existência, mas isso vai extrapolar a sua vida nesse mundo, indo além, indo a sua vida futura, indo para a eternidade. São coisas que fazemos que duram, são investimentos que fazemos no reino de Deus, diferente do ouro e da prata, que ficam aqui, eles são eternos. E o Senhor cumpre a sua promessa. Abra Provérbios capítulo 11. Vamos fazer um percurso no livro de Provérbios e nos Salmos, para ver que essa felicidade ideal futura nos é prometido por aquele que controla o futuro, como consequência das nossas obras, por causa da nossa salvação. Veja, a alma generosa prosperará, e quem dá a beber será dessedentado. Provérbios capítulo 17, verso 5. Veja o que a Escritura vai dizer: o que escarnece do pobre insulta a Deus, e o que se alegra da calamidade não ficará impune. Provérbios 19, 17. Quem se compadece do pobre ao Senhor empresta, e este lhe paga o seu benefício. E é interessante porque quando nós agimos dessa forma com uma pessoa que não tem condições de retribuir, e aqui nós vimos que no verso 20 ele fala daquelas pessoas que fazem bem, que são favoráveis àqueles que podem lhe dar alguma coisa. O interesse está por trás. Aquela pessoa nunca vai poder, ou terá a oportunidade de pagar o bem que você fez a ela. Mas Deus fará isso. Deus fará isso. Por meio de outras pessoas, ou por Ele mesmo. Provérbios 28, 27. Para aquele que é usurário, o que dá ao pobre não terá falta, mas o que dele esconde os olhos será acumulado de maldições. Provérbios 28. Deixa eu ver se é isso aqui, já me perdi aqui nas minhas citações. Provérbios 28, 27. Para o justo, o iníquo é abominação, e o reto em seu caminho é abominação ao perverso. Não é esse texto. Eu já me perdi aqui. Eu vou citar, sem citar as referências. O Salmo 41, verso 1 e 2 vai dizer assim: bem-aventurado que acode ao necessitado. O Senhor o livra do mal, no dia mau. O Senhor o protege, preserva-lhe a vida e o faz feliz na terra. Não entrega a descrição dos seus inimigos. Salmo 112, verso 4, 5 e 9. Ao justo nasce luz das trevas, ele é benigno, misericordioso e justo. De todo homem que se compadece empresta, ele defenderá a sua causa em juízo, distribui, dá aos pobres, a sua justiça permanece para sempre, e o seu poder se exaltará em glória. Essa felicidade é prometida por aquele que controla o futuro, que é o Senhor de todas as coisas, que é capaz de cumprir as suas promessas. E esse comportamento glorifica a Deus, porque é um comportamento que apresenta a misericórdia, a compaixão do próprio Deus, por isso está de acordo com o caráter dele. E esses versos, queridos, nos mostram, verso 21a, o que despreza ao seu vizinho peca, mostra que o pecador avalia o seu próprio
próximo pelas suas próprias preferências depravadas, corrompidas. Como Tiago muito bem diz, no capítulo 2, verso 3 e 4, especificamente no verso 4, quando ele diz assim: não fizeste distinção entre vós, e não vos tornaste juízos tomados de perversos pensamentos, quando se trata com deferência o pobre e se coloca aquele que tem proeminência, aquele que tem alguma coisa para oferecer visivelmente em lugar de honra. Esses homens que agem assim avaliam o seu próximo por meio de um coração depravado, corrompido, e não pelos parâmetros de Deus, segundo o qual cada pessoa é a imagem dele, e por isso tem dignidade e merece consideração e estima. Por isso o Provérbios capítulo 14, verso 31 vai dizer assim: o que oprime ao pobre insulta aquele que o criou, mas a este honra o que se compadece do necessitado. É um insulto diante do Criador, porque o homem é a sua imagem. Por mais que ele esteja preso no seu pecado por causa da queda, o homem carrega a imagem de Deus. E esse tipo de comportamento, essa atitude de compadecer-se daquele que tem necessidade, compadecer-se da pessoa próxima, do vizinho, está diretamente ligado com a justiça de Deus. Não porque nós merecemos, o ser humano merece qualquer coisa como dívida do Senhor, mas porque Ele assim estabeleceu. Por ser o homem a imagem e a semelhança de Deus, nós carregamos essa imagem e semelhança dele. Por causa daquele que criou o homem, e por isso ele tem dignidade por ser criação de Deus, por representar essa imagem de Deus. Por isso, tanto o Velho quanto o Novo Testamento vão nos dizer: ama o teu próximo como a ti mesmo. Abra Gálatas, capítulo 6, versos 9 e 10. Gálatas. Gálatas, capítulo 6, versos 9 e 10. Veja o que a Escritura vai dizer. E não nos cansemos de fazer o bem. Tem uma musiquinha que eu não lembro agora como ela é, mas que ela diz assim: fazer o bem, em sua rima, sem olhar a quem. E a Escritura vai mais longe. Quando o Senhor Jesus, lá em Mateus capítulo 5, verso 45, verso 44 e 45 diz assim: eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem, para que vos torneis filhos do vosso Pai Celeste. Porque Ele faz nascer o sol sobre maus e bons, e vir chuva sobre justos e injustos. Porque se amardes o que vos amam, que recompensa tendes? Não fazem os publicanos também o mesmo? E se saudardes somente os vossos irmãos, que fazeis demais? Não fazem os gentios também o mesmo? Portanto, sede vós perfeito, como perfeito é o vosso Pai Celeste. O nosso grande problema com esse texto são duas coisas. Em primeiro lugar, que a gente esquece a nossa natureza pecaminosa. E em segundo lugar, é que nós pensamos que amor é sentimento. Amor não é sentimento. O sentimento amoroso é fruto do amor verdadeiro. É algo que se conquista, vamos dizer assim, é algo que vem
depois de determinadas ações de bondade e misericórdia para com alguém. Por isso a Escritura vai dizer que é possível você amar o seu inimigo. E por quê? Porque o seu inimigo, você não vai olhar e vai ficar apaixonado por ele. Porque ele é seu inimigo. Porque ele se levanta contra você. Porque ele tem prazer em fazer o mal. Nós somos humanos. Qual é o nosso sentimento decorrente disso? É a indignação. É a falta de amor, é o desprezo. São sentimentos naturais, pecaminosos, mas naturais do ser humano. Toda ação leva a uma reação. Mas quando agimos de boa vontade para com Ele, quando não olhamos essas coisas e quando nós temos a necessidade ou a oportunidade, melhor de fazer o bem para com essas pessoas, fazemos. E quando agimos assim, nós somos capacitados pelo Espírito Santo de Deus a amar os nossos inimigos. Mas veja o que Gálatas, vamos voltar a Gálatas, veja o que Gálatas está dizendo aqui. E não nos cansemos de fazer o bem. A Escritura está dizendo que a nossa atitude é sempre fazer o bem. É sempre ir para o lado correto, da bondade, da justiça, da verdade. Porque a seu tempo, faremos. Vamos escolher isso, se não morrermos, antes. Ou se não desistirmos de esperar. Essa é a ideia. Por isso, enquanto tivermos oportunidade, façamos o bem a todos. Mas principalmente aos da família da fé. Tiago vai dizer assim: como eu posso ver o meu irmão, chegando na igreja necessitado e dizendo assim, vai em paz, que Deus te abençoe. Aí ele vai dizer: onde está o amor de Deus nisso aí? Se eu tenho condições de auxiliá-lo, de supri-lo na sua necessidade, na sua dificuldade, na sua aflição, de ser um ombro para ele, de visitá-lo na sua enfermidade. A Escritura está dizendo que nós devemos fazer isso com todos, mas especialmente a família da fé. Existem algumas coisas que nos unem, que são metafísicas. Eu quero usar essa expressão na física, na filosofia, a gente usa muito isso. Metafísico, para mostrar aquilo que não é físico, ou seja, seria espiritual. Seria algo intangível. Existem determinadas coisas que giram nessa esfera, Ou seja, tudo gira nessa esfera, O homem é espiritual. Como, por exemplo, a relação sanguínea. Você não conhece seu pai, você não conhece sua mãe, você não conhece seu irmão. Aí você descobre que seu pai não está morto, que você tem um pai, que você tem uma mãe, que você tem um irmão, vamos dizer assim, que você não conhecia, desconhecia. E aí quando você o vê a primeira vez, por mais que não exista aquela profunda intimidade que deveria ser criada durante o tempo, mas existe algo estranho. Algo estranho, eu não conheço, mas ele faz parte de mim. Eu não conheço, mas ele é meu irmão, ele é o meu pai. Essas coisas estão assim, sabe? Que a gente não consegue explicar. É a mesma relação, guardada as devidas proporções, com os irmãos em Cristo. Os irmãos na fé. Eu não sei se vocês têm a oportunidade de viajar para determinados lugares, ficar um tempo em que você
esteja participando de uma igreja, ou chegue numa igreja. E aí, depois de uma pequena tarde, na casa daquela pessoa, você sai dali pensando que você é íntimo dela, que vocês viveram uma amizade de anos, que criaram um relacionamento assim, de proximidade de anos. Por que isso? Por que esse sentimento? Às vezes eu chego em determinados lugares, aí pastores me recebem e tal. Aí, não, mas vocês se conhecem há muito tempo? Não. Nós nos conhecemos há 3, 4 anos só. E não estamos sempre em contato. Mas as pessoas que estão de fora, parece que nós nos conhecemos há muito tempo. Essa intimidade é algo que a gente não consegue explicar. Esse relacionamento, os da família da fé. Porque nós vamos perceber que a Escritura vai dizer que nesse relacionamento da família da fé, nós temos pessoas mais chegadas que irmãos, que estão ligadas a nós, não pelo sangue dos nossos pais, mas por um sangue muito mais poderoso, que é o sangue de Cristo. É por isso que ele diz aqui, fazei o bem a todos, mas principalmente da família da fé. Paulo vai dizer que aqueles que não cuidam dos seus, é pior do que o incrédulo. E aí fica a pergunta. Certa vez os discípulos do Senhor Jesus, na sua caminhada com ele, e aí o Senhor Jesus chegou em determinado lugar e as pessoas as pessoas os rejeitaram. E aí os discípulos, Senhor, manda fogo, desce fogo. Aí o Senhor Jesus olha para vocês e diz, vem cá, vocês não sabem de que espírito nós somos? Vocês não entendem a quem estamos servindo? E essa deve ser esse mesmo questionamento para nós. De que espírito somos? A quem servimos? Nós devemos nos lembrar que servimos a Deus. E aqueles que servem a Deus, eles servem aos seus filhos nesse mundo. Para que os homens possam ver em nós a face dele por meio de vidas transformadas pela graça de Deus, demonstrada no caminho que nós trilhamos. O escritor de Provérbios aqui, ele metaforiza o comportamento de uma pessoa, as suas ações, as suas atitudes, por um caminho. Um caminho que leva a um lugar, que leva a uma felicidade futura. E esse caminho é o caminho de Deus, ou seja, é Cristo. Quando o Senhor Jesus chegou para os seus discípulos e disse assim, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Não foi assim que ele disse? Não. Ele disse, ninguém vem. Não é vai, é vem. Porque o caminho é só Ele. E o que nós estamos vendo aqui é esse caminho. É um caminho de verdade, é um caminho de vida, é um caminho de luz, que é o caminho do Senhor. O que nós temos em Provérbios, eu volto a repetir isso, e vou dizer isso até o final do livro de Provérbios. O que nós temos aqui são as virtudes de Cristo. Se você pegar esse texto aqui, esses textos aqui que nós estamos vendo, e lançá-lo como nós... Faça isso, lembre-se, faça essa correlação. Os evangelhos que nós estamos agora expondo. Você vai ver que o caminho que o Senhor Jesus trilhou para a cruz foi esse aqui.
Ele se compadece do pobre. Ele cura aqueles que estavam doentes. Ele expulsa os espíritos imundos. Hoje à noite nós vamos estudar, vamos expor esse texto. E as pessoas ali, no primeiro capítulo, de Marcos, elas estavam indo para a casa de Pedro, e a casa de Pedro era uma casa grande. Há indícios arqueológicos de uma casa que foi achada naquela região de Cafarnaum, com escritos em várias línguas, siríaco, aramaico, latim, tal. Era uma igreja ali, porque eles entendiam que aquilo ali era a casa de Pedro. A casa de Pedro se tornou um lugar onde os cristãos se reuniam. Era uma casa grande, era uma casa ampla. E ali, o dia inteiro, a partir das 6 horas, a gente vai ver isso depois, o Senhor estava recebendo uma multidão de pessoas para curá-las das suas enfermidades. Ele teve a paciência de tratar um por um, de falar um por um. A Escritura diz que toda a cidade, ou seja, era um grupo muito grande de pessoas, era uma multidão que se colocou ao redor da casa de Pedro para que o Senhor Jesus curasse. E ele teve a paciência, a calma, a tranquilidade de curar um por um e mostrar a sua misericórdia, a sua bondade, a sua paciência em agir de forma compassiva para aqueles que o procuravam e tinham necessidade. Mateus capítulo 5, verso 16 vai dizer assim: assim também brilha a vossa luz diante dos homens, para que os homens vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Essa expressão aqui, glorificar, é uma expressão que mostra um adorador, alguém que adora a Deus verdadeiramente. Ele está dizendo aqui que por meio das nossas obras, o Evangelho será pregado e as pessoas irão se converter, porque vão olhar para nós e vão ver a luz de Cristo, vão ver a palavra de Deus sendo manifestada claramente. Quando eles ouvirem essa palavra, esse chamado, eles vão glorificar a Deus. Eles vão ter os seus corações transformados por causa da luz de Cristo, da pregação visível do Evangelho por meio da vida deles. Vamos orar? Vamos baixar as nossas cabeças e orar ao Senhor. Senhor Deus Pai Todo-Poderoso, queremos te agradecer, ó Pai, pela Tua palavra e te pedir, Senhor, que esteja nos dando graça para vivermos desse mundo, Senhor Deus, em santidade de vida. Para, Senhor, não termos nosso coração corrompido ou levado, Pai, pela ideologia dos nossos tempos, que é extremamente egoísta, por um pensamento centrado em nós mesmos, ó Pai, e esqueçamos em primeiro lugar ao Senhor, e consequentemente estaremos, ó Pai, desprezando as aflições, as necessidades, os cuidados que devemos ter com o nosso próximo. Senhor, queremos pedir perdão, Senhor, por isso. Nos dá, Senhor, olhos para ver, sentidos para sermos sensíveis e sermos instrumentos de Deus na vida dos nossos irmãos. É o que nós pedimos, ó Pai, em nome de Jesus. Amém.